Alô, amigos e amigas, esse é o programa Agenda Econômica, que hoje vai examinar as obras em andamento para a realização da Copa do Mundo, especialmente também o legado da Copa. O nosso convidado para examinar esse tema conosco aqui no Agenda é o economista Dr. Carlos Álvares Campos. Ele é pesquisador de infraestrutura do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, um órgão ligado ao governo federal. Com o anúncio, em 30 de outubro de 2007, de que o Brasil foi escolhido para sediar a Copa do Mundo de Futebol de 2014, veio a necessidade de preparar a infraestrutura para receber o evento. Estádios, aeroportos, portos, mobilidade urbana. Os investimentos considerados prioritários estão no documento conhecido como Matriz de Responsabilidades. A menos de 2 meses do início da competição, o que menos preocupa são os 12 estádios brasileiros, construídos ou reformados para atender o padrão FIFA. Porém, as demais obras de infraestrutura estão fora do cronograma previsto e podem não ficar prontas a tempo. Em 6 dos 8 aeroportos administrados pela Infraero, já se admite que as reformas só serão concluídas após a Copa do Mundo. Também estão atrasadas as obras de mobilidade urbana, como trens, metrôs, veículos leves sob trilhos e avenidas com faixas exclusivas para ônibus. Até que ponto o atraso no cronograma dessas obras ameaça a realização do torneio? E qual o legado que a Copa deixará para o Brasil? Doutor Carlos, muito obrigado por ter aceito o nosso convite aqui, voltar à agenda. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Nós estamos aí nos aproximando cada vez mais da Copa do Mundo, né? Uma grande expectativa dos torcedores apaixonados, o povo brasileiro é muito apaixonado, mas existem algumas interrogações aí, algumas até muito fortes. Vamos começar pelos estádios, porque sem estádios não pode haver Copa do Mundo. O custo estimado inicial para a construção ou reforma de estádios era de 3,7 bilhões. Agora já se estima que o gasto total com estádios supere a casa dos 8 bilhões de reais. O que aconteceu? Você tem razão, quer dizer, só não haveria Copa do Mundo se nós não conseguíssemos preparar os estádios. Nesse momento, dos 12, já tem 8 estádios que estão prontos. Ainda faltam 4 a serem plenamente entregues, mas acontece a questão que os custos ficaram muito mais elevados do que aquilo inicialmente previstos. Mas isso, eu andei olhando 2 pesquisas que foram feitas internacionais, e elas fizeram uma avaliação a posteriori de Olimpíadas e Copa do Mundo. E mostram que a tendência é essa. Quando o país está se preparando ou está disputando para receber o evento, né, ele tende a minimizar custos e a maximizar os benefícios oriundos daquele evento. E quando depois que o evento acontece, os custos são maiores do que aqueles previstos e os benefícios são menores do que aqueles que haviam sido apregoados. Então, nós já estamos, o evento ainda não aconteceu, mas nós já estamos percebendo isso, né? Os custos estão bem acima daquilo que havia sido previsto. O que é, por exemplo, a experiência da Copa do Mundo na Alemanha e da Copa do Mundo na África do Sul serviriam de lição para o Brasil? Pois na Alemanha, os 2 países trabalharam também com 12 estádios, assim como o Brasil. Na Alemanha, eles conseguiram fazer uma exploração financeira desses equipamentos, desses estádios, de uma maneira bastante adequada, utilizando também o conceito de multiuso e a questão dos... Eu não gosto de usar a expressão em inglês, mas o naming rights, né, os direitos de usar o nome,
Então, os estádios recebem o nome dos financiadores, né? Agora, a questão é que a renda per capita alemã não se compara nem de perto à renda brasileira. E o campeonato alemão é um campeonato que movimenta um recurso extremamente elevado. Então, a partir dos estádios preparados para a Copa do Mundo, na Alemanha tem dado certo. Essa questão multiuso e a exploração econômica de estádios. E na África do Sul? Na África do Sul também foram 12 estádios. Teve que construir um bom número deles, porque, evidentemente, o país não estava preparado. E agora lá, ao contrário, dos 12, apenas 2 estão tendo viabilidade econômico-financeira. Os outros estão necessitando de um aporte muito significativo de recursos por parte do governo central. E a ideia, inclusive, é desmobilizar, é desmanchar alguns desses estádios, porque realmente não tem uso, não tem viabilidade financeira você manter aqueles equipamentos dessa forma. O custo no Brasil, para a gente ter uma ideia, na Alemanha e na África do Sul, o custo por assento ficou em torno de R$ 5.700. No Brasil, o custo por assento está ficando em torno de R$ 11.000. Então, é mais do dobro do que custou na Alemanha e na própria África do Sul. Então, o nosso custo está sendo um custo jamais elevado mesmo. Agora, o que poderá vir a acontecer? Nós sabemos que somos um povo apaixonado por futebol, tem mais Copas conquistadas, né? É uma paixão nacional, porém há um problema econômico entre a paixão e a realidade do torcedor. Será que nós teremos dificuldades, pelo menos em algumas regiões, para o aproveitamento adequado desses equipamentos? Eu vislumbro que sim. Se nós fizermos uma análise, primeiro que a exploração econômica desses estádios requer que os ingressos passem a ter um valor de ingresso bastante elevado. Já tem acontecido no Maracanã, no Mineirão, né? Tem havido já discussões a esse respeito do valor do ingresso. Ficou bem mais caro, né? Ficou bem mais caro. Os ingressos para o Maracanã hoje já estão entre R$ 80 e R$ 250 os ingressos de acesso ao estádio. Então, são para poder aquisitivo da sociedade brasileira elevado. Agora, se nós pegarmos, por exemplo, Brasília, Manaus, Cuiabá, Rio Grande do Norte, né, mais talvez Curitiba e alguma outra cidade, então nós temos aí 4, 5 dos 12 estádios que talvez não consiga ter viabilidade econômico-financeira depois da Copa. Né? Mesmo utilizando esse conceito de multiuso, a questão de que vai atrair shows, mas isso também foi falado para a África do Sul e a experiência tem mostrado que não está dando certo. Então, assim, o conceito de elefante branco talvez venha a se aplicar em quase a metade desses casos. Corremos o risco de termos equipamentos maiores do que a necessidade e talvez subutilizados com um custo elevado. Agora, um outro tema que tem gerado muito debate, os números aí são confrontados, né? As críticas feitas são respondidas pelo governo, ou seja, há um constante enfrentamento de versões em relação aos aeroportos.
porque é claro que precisamos de aeroportos. Já há alguns anos os aeroportos brasileiros estão superados pelo aumento da demanda, né? Isso em razão até de um bom sinal da distribuição de renda, houve mais presença de passageiros voando, mas precisamos, portanto, de aeroportos para além da Copa. Mas no caso da Copa, os que haviam sido prometidos parece que ainda estão em fase de andamento nas suas reformas, nas suas ampliações. Como é que o senhor tem olhado essa questão? Isso aí, o IPEA, nós fizemos um estudo, fizemos o estudo no início de 2011, lançamos o estudo mais ou menos em abril, teve uma repercussão muito forte na época, refizemos o estudo em 2012, mostramos que a situação estava exatamente a mesma um ano depois, com relação à situação dos aeroportos. O estudo, eu acho que, no momento, ele valeu para chamar atenção para a situação dos aeroportos, né? Uhum. O governo reagiu muito fortemente ao resultado dos estudos e imediatamente anunciou a questão da privatização de aeroportos e foram medidas tomadas. Mas eu faria alguns comentários com relação a isso. Primeiro, você tem razão. Houve o crescimento da demanda foi muito acentuado. Uhum. A demanda passou de 70 milhões de passageiros em 2003 para 190 milhões de passageiros em 2012. Caramba! Então houve um crescimento aí de mais de 170%. Uhum. Eu digo que de certa forma é um bom problema. É um bom problema no sentido de que a demanda cresceu porque a renda cresceu, o emprego cresceu, a fronteira econômica avançou, o valor das passagens em termos reais caiu, o crédito também facilitou muito, o parcelamento em 10, 12 vezes facilitou muito. Então, alguns milhões de brasileiros vieram para o transporte aéreo, mas os aeroportos continuaram mais ou menos do mesmo tamanho que estavam. Então, os nossos estudos mostram isso, e nós viemos acompanhando isso depois. Dos 20 maiores aeroportos brasileiros, 16 estão estrangulados. 16 estão trabalhando acima da capacidade. Uhum. Então, a necessidade de investimento é muito grande. Nós vamos fazer uma pequena pausa e logo depois continuamos nessa discussão aqui no Agenda Econômica, que está examinando as obras para a Copa do Mundo ou o legado da Copa para a sociedade brasileira. Continue com a gente.